Olá, olá você! Seja muito bem-vindo ao meu canal Professor Russo. Hoje nós vamos falar sobre a LESC, sobre Fundação Getúlio Vargas, prova de língua portuguesa da Fundação Getúlio Vargas. Você que vai fazer qualquer concurso com a Fundação Getúlio Vargas, e eu vou falar especificamente da prova de língua portuguesa, precisa entender como é que é essa prova de língua portuguesa da Fundação Getúlio Vargas, que é uma coisa completamente do outro mundo. Então a gente precisa falar sobre esse outro mundo agora, é uma coisa espiritual. E eu preciso falar sobre isso, porque senão não vai rolar. Você tem lá questões de língua portuguesa com as quais você não está acostumado. Você que está fazendo cursinhos de gramática, língua portuguesa, interpretação de textos, tem que entender como é que é essa prova. E vou explicar essa prova para você. Vou explicar como ela acontece, beleza? Meu nome é Ricardo Russo, então, sou professor de língua portuguesa há 30 aninhos, trabalhando com concurso público, revisor de redação, avaliador de redações do Enem, mestre em comunicação social, jornalista, professor da Universidade Estácio de Sá, dou aula para a galera do jornalismo, do direito. Então, o meu negócio é transitar pela produção textual e disso eu entendo, gosto. E eu tenho trabalhos específicos voltados para isso. Eu tenho, por exemplo, um curso completinho de gramática, interpretação e semântica no Hotmart. Na descrição do vídeo eu vou deixar para você, como vou deixar também o meu WhatsApp para você entrar em contato. Se tiver dúvida, pá, vamos bater um papo, porque meu trabalho é estritamente personalizado. E eu vou mostrar para você o que eu preparei para vocês que estão estudando aí, por exemplo, para a LESC, não é? Que é a Fundação Getúlio Vargas. Então, o que acontece com a LESC, gente? Inscrições até dia 16 de março, tem tempo ainda. Salários que podem chegar até 14 mil reais, com todos os benefícios, não é pouca coisa, legal. 3 dias da semana podendo trabalhar em casa, em home, tá bom? Tá bom assim? São 29 vagas, mas vai ter muita coisa sendo chamada, porque há 10 anos que esse concurso não acontece, né? Já faz 10 anos que eu trabalhei preparando alunos para esse concurso, lembro bem disso. Há 10 anos foi FEPESE quem trabalhou esse concurso, agora é Fundação Getúlio Vargas. E as provas são dia 21 de maio, então tem tempo ainda, a galera ainda está decidindo se vai fazer ou não, aquela coisa, né? Perdendo tempo, ainda pensando. Já podia estar estudando português, que português sempre cai, especialmente português. Para FGV já podia estar treinando e tal, então sem perder tempo, porque quem vai conseguir a aprovação já está estudando esse troço aí, tá legal? Então vamos lá, gente, não podemos perder tempo não. Tempo para concurseiro é tudo, né? Legal? Então vamos lá, eu vou falar sobre essa provinha aqui, quero que você fique ligado em como é que a gente se prepara convenientemente para essa prova. E o aluno fez cursos aqui, cursos ali de gramática e tal. Então eu quero chamar a atenção de você que todos os cursos que você fez de gramática, estudo a pontuação, crase, regência, concordância, ortografia, interpretação de textos, isso vai ser importante, tá? O conhecimento a gente constrói. Mas só isso não vai ser o bastante para você conseguir uma nota boa na prova de língua portuguesa, porque são bruxas, esse pessoal da FGV são bruxas que andam às soltas, que se juntaram na Fundação Getúlio Vargas, não é com o espírito do Getúlio Vargas, quem sabe? E agora, esses caras estão aí fazendo uma prova de língua portuguesa que eu preciso explicar. Então, esse vídeo é para ajudar você a compreender essa paranoia toda que são essas bruxinhas aí. Eu vou fazer vários vídeos, tá legal? Mas a coisa lá no meu, deixa eu mostrar para você, lá no meu curso no Hotmart, como é que funciona? Você tem um curso com mais de 40 aulas voltadas para aquele conteúdo que é o conteúdo geral, que é a base, né? O conteúdo de interpretação inclusive, vocabulário, bem com muito texto, que é com exercício de fixação, com uma apostila que eu vou levando o aluno pela mãozinha, é bem aula tradicional, apostila, professor, apostila. Legal? Eu gosto de trabalhar assim. Sim, bem tradicional, aquele professorzinho, né, que vai carregando você pela mão. O tio está acostumado com isso, né? Mas você vai ter toda uma adaptação para a Fundação Getúlio Vargas. Eu vou fazer Fundação Getúlio Vargas. Então você vai ter aulas especiais e extras, junto com o Classroom, com mais material para tratamento individual e mais o WhatsApp. Então, 3 plataformas, tá? Você tem Hotmart com curso básico, aí você tem o WhatsApp para tirar dúvidas e você tem o Classroom com mais materiais e mais vídeos focados para a sua prova, no caso aí Fundação Getúlio Vargas. Eu vou fazer FEPESE, eu vou fazer Sesgran Rio, vou fazer não sei o que, vai ter foco
Por isso que é um trabalho individualizado. Beleza? Então é bem diferente do que a gente anda por aí. Então, vamos lá. Fundação Getúlio Vargas, como é que a gente vai se preparar? Vamos pegar essa prova de 2021, que é uma prova, algumas questõezinhas da Prefeitura Municipal de Paulínia, advogados do CREAS, e a gente vai dar uma olhadinha nessa prova para você entender como é que é a sacanagem aqui. Você está pronto para isso? Pronto mesmo? Então vamos lá. Legal, vamos ver que espíritos essas bruxas aqui estão nos aprontando, tá bom? Vamos pegar a questão número 4, você está pronto aí? Olha lá, questão número 4, vamos ver o enunciado da questão. Lembrando aos incautos e desavisados, ó, que a prova de língua portuguesa da Fundação Getúlio Vargas, eu não acho que isso que eu vou falar agora seja legal, mas não é o que eu acho que importa, a gente tem que enfrentar a realidade, legal? Não, você não tem textos, né? Então, classicamente, tudo que é prova de concurso público, desde que eu me dou por professor de língua portuguesa, isso começou a acontecer logo que começaram as provas de concurso público, né? A Constituição de 88 previa isso, então no começo da década de 90 eu comecei a dar aula sobre isso, e você tinha já consagrado um tipo de questão que estava se consagrando, se plasmando, que era um texto, e do texto eram tiradas questões de interpretação e as questões de gramática eram tiradas daquele texto. E é fácil entender isso, por que isso? Porque todo o ensino de língua portuguesa ele é baseado em textos, né? Então, o que se espera de um funcionário público? Que o cara possa ler um texto de 30 linhas, 15 linhas, compreender o texto e os seus enunciados, inclusive as questões relacionadas à interpretação, que é a compreensão das ideias do texto. Quando a gente fala em interpretação de texto, é disso que nós estamos falando, compreender as ideias do texto. Mas não há textos, né? Ou melhor, os textos são curtos, pequenas frases, ditados populares, e é assim que trabalha a Fundação Getúlio Vargas já há alguns anos. Logo, aquelas questões de interpretação e compreensão de texto joga no lixo, porque não cabe aqui. Legal? Então, isso é a primeira coisa, você vai perder tempo, porque não é isso que cai. Legal? Então, são questões fundamentalmente de semântica, basicamente semântica. E as questões de gramática também estão associadas à semântica de algum modo. Então, é a semântica que nos importa, né? Mas isso não prescinde de você entender a gramática. Então, além do conteúdo gramatical, você tem que entender a semântica, que é a aplicação no significado desses enunciados. Então, vejamos aqui, olha só. Em todos os pensamentos abaixo, o enunciador teve a preocupação de construir frases com paralelismo sintático. Então, quando o cidadão chega aqui, ele pensa assim, eu não sei o que é enunciador, o que é paralelismo sintático? Nada disso você precisa para resolver a questão. Legal? Isso aqui está aqui mais para confundir do que para esclarecer. O enunciador é aquele que escreveu o texto, que produziu o texto, que praticou a ação de enunciar o texto, né? De produzir o texto. E o paralelismo sintático é outro assunto específico que cai em quase todas as provas, que é o paralelismo sintático, especialmente sintático, legal? Mas a gente lá na aula que eu dou, eu explico o que é paralelismo sintático, paralelismo semântico, né? Seguindo aí a linha do mestre, do pessoal da Fundação Getúlio Vargas, que é o Otton, né? Esse cara que é o cara que fez o livro que a gente estuda no curso de letras, que é uma verdadeira bíblia. Então, esse cara que vai ele é que é o pai das bruxas, né? Nós vamos falar sobre ele bastante, legal? Agora, segue aí, ó. Assinale a opção que apresenta a frase em que essa preocupação acaba por gerar um erro gramatical. Esquece tudo que foi dito no período anterior, gente. O que ele está dizendo é o seguinte, onde é que tem erro gramatical? É só isso. Então, nós estamos falando agora de gramática. É pura gramática e não é semântica. Legal? É gramática pura. Então, todo enunciado, ele nos leva para uma série de outras coisas, enunciador, paralelismo sintático, mas ele está dizendo assim, ele está errado. E o que a gente entende por erro gramatical? Não é? Erro de gramática pode ser regência, concordância, crase. Então, é uma questão de correção de textos, tá? Que é muito comum em provas de concurso público. Então, apenas o enunciado aqui que é um pouquinho diferente, tá? Poderia nos facilitar a vida, as bruxas da Fundação Getúlio Vargas, se colocassem qual o erro gramatical? Um erro de pontuação, um erro de regência, um erro de concordância, mas as bruxas não estão a fim de facilitar a sua vida, elas querem realmente forçar você tudo pelo crachá. Então vamos lá, onde está errado? Vamos lá, uma porcada, vamos lá. Eu pego as lendas, quem pega alguma coisa e as transformo. O que é esse as aí? Eu pego as lendas e transformo o quê? As lendas. Então esse as é um pronome que retoma a palavra lendas, é um pronome oblíquo que funciona como objeto direto. Ó. Então você precisa ter noções de sintaxe, você precisa ter noções de gramática, regência, concordância, pronominalização,
para conseguir verificar que isso aqui está certo. Ó, esse as retoma lendas e as transforma em coisas comuns. Ponto e vírgula. Agora, olha como essa estrutura é paralela. Você tem um ponto e vírgula que é comum, uma estrutura paralela, a gente vai estudar isso. Mozart, a pronúncia correta, por gentileza, Mozart pega as coisas comuns e as transforma. Transforma o quê? As coisas comuns. Então, correto, as. Quem transforma em alguma coisa. Então, transforma em lendas. A pontuação está correta, né? O ponto e vírgula está dividindo estruturas paralelas, né? Eu pego e o Mozart pega. Olha, isso aqui são estruturas paralelas, né? E as transforma. Então, olha, bicho, não vejo nada errado aí. Os pronomes estão usados corretamente, pontuação está legal, regência está legal, concordância está legal, passei o olho, não vi nada de errado. Vamos para B, não é assim que você vai fazer no dia da prova? É, né? Vamos passar nossa revisão agora aqui, nosso revisor. Sucesso é conseguir o que você quer. E felicidade é, olha, agora o E que está unindo as estruturas paralelas, né? Antes era o ponto e vírgula, agora é o E. Então, as duas formas estão corretas, né? O sucesso é uma coisa, a felicidade é outra coisa. Ó, você viu que a estrutura é paralela? É o mesmo verbo, e aí você tem o verbo no infinitivo. Conseguir, e no outro lado você tem gostar. Quem consegue, consegue alguma coisa. Conseguir o que você quer, mas quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, é gostar do que você conseguiu. Mas tá certinho, né? Regência dos verbos, conseguir, regência do verbo gostar. Duas estruturas paralelas usadas pelo E e as duas estruturas estão simétricas, iguaizinhas. Legal? Então, isso é que é o paralelismo sintático. Tá me entendendo, como diz aqui em Floripa? As grandes épocas dizem o quê? A arte, 2 pontos. As épocas medíocres dizem, olha aí, você está vendo duas estruturas simétricas, agora elas estão separadas pelo ponto, são 2 períodos. Mas é a mesma coisa, as grandes épocas dizem, as épocas medíocres dizem. A mesma coisa, os 2 pontos. As artes. Então, são 2 estruturas simétricas, a pontuação está correta, é uma pontuação de efeito, estilística, não tem nada errado aqui. Tudo salvo, vamos para D. A crítica é fácil e a arte é difícil. Poxa, bota simétrica nisso. Você tem o E, né, unindo, de novo, 2 estruturas, né? Fácil e difícil são duas palavras antônimas, mas é a mesma coisa. A crítica a arte é, paralelas, simétricas, bonitinhas, então resta-nos a última. Agora pergunto a você, meu incauto aluno, desavisado, em busca desse crachá retentor, 20 salários por ano, 3.600, ar-condicionado, melhor que dirigir Uber, então vai lá, vem curtir, felicidade, tudo pelo crachá. Felicidade é alguém para amar. Algo para fazer, alguém para amar, algo. Agora você está enumerando elementos, Primeiro elemento é alguém para amar, algo para fazer. Para amar, para fazer, preposição para, por isso simétrico, sintaticamente correto. Amar, fazer e algo, aí vem o E, né? Elimina-se a vírgula, mas vem o E para dar o último elemento paralelo, né? É uma enumeração de elementos, algo para também aspirar. Então você tem o para, você tem o algo, simetricamente ok, mas o aluno inteligente ligado vai perceber o seguinte, que o verbo, deixa eu aparecer pequenininho aqui, oi, olha lá, apareceu o verbo aspirar e o aluno que estuda a regência verbal sabe que o aspirar há sinal de alerta, porque o aspirar tem uma dupla regência que o professor de português ama de paixão, tem orgasmos duplos com esse negócio aqui, as bruxas também têm orgasmo, que é o verbo aspirar. Quem aspirar tem 2 significados inicialmente, tá? Porque o que nos importa aqui para uma prova de concurso público, aspirar no sentido de sorver o ar, né? Eu aspirei o ar da manhã, olha que bonitinho, acordei bem cedo para estudar e aspirei o ar da manhã, que me deixou com uma força e uma energia necessárias para estudar para essa prova do Banco do Brasil, para essa prova da Fundação Getúlio Vargas, para as bruxas da Fundação Getúlio Vargas. Mas aspirar também pode ter sentido de almejar alguma coisa, agora bem abstrato, tá? Nada a ver com aspirar no sentido de sorver, que é concreto, bem abstrato, no sentido de almejar alguma coisa, e aí ele exige a preposição a, que não está aqui, porque o significado de aspirar aqui é no sentido de almejar. Então, é um erro de regência verbal, verbo aspirar. Né?
Esse é o erro, portanto, era a correção gramatical. O que você achou? Complicado? Legal? Quem está estudando, por isso aqui é mera gramática, apenas a formulação do enunciado é que estava sacaneando o povo. Beleza? Vamos ver a questão 8 dessa prova de Paulânia 2021. Em todas as frases abaixo, houve a utilização do advérbio onde. Esse advérbio onde indica lugar, né? Ele é um locativo, indica lugar, né? Vamos ver. Então, de novo, regência agora, nessa mesma prova, hein? Olha lá. Assinale a opção que apresenta a frase em que, segundo a gramática tradicional, olha, chamaram a gramática tradicional, deveria ser usada a forma mais adequada aonde. Agora ele quer saber simplesmente onde se usa onde e onde se usa onde. É uma questão de regência verbal de novo nessa prova. Legal? É bem tradicional. Agora, essas duas questões são questões tradicionais de gramática. Tá bem? Então, mas nem sempre vai ser assim. Estou explicando para você qual é a diferença. Essa é uma questão bem gramatical como a anterior. Legal? Então, professora, eu não sei, nunca entendi. Cara, se você vai fazer prova de concurso público, tem que saber a diferença do onde para o aonde, né? Então, vejamos, esse aonde, ó, você tem a preposição a coladinha no onde. Então, tem que ter um verbo que exija a preposição a, assim como o verbo aspirar exigia a preposição a no significado de almejar. Vejamos uma porcada, como já temos um cacófato, a porcada, né? Felicidade é um lugar onde você possa pousar. Então, quando é que eu posso usar onde se o verbo exigir a preposição a? O verbo que exige preposição a é o verbo de movimento. Verbos locativos que indicam lugar, a preposição é em. Então, vejamos, ó. Você pode pousar, mas quem pousa, pousa em algum lugar. O verbo pousar indica lugar, então é um verbo que exige locativo. Se exige lugar e é locativo, a preposição é em. É a mesma coisa, gente, do que residir. Então, olha só, eu resido onde? Porque quem reside, reside em algum lugar, né? Legal? Situar, situa-se onde? Então, o imóvel está situado, então o verbo situar, onde e não aonde. Legal? Você não tem a preposição a, porque é verbo locativo. Locativo é lugar, indica em. B, se você já construiu castelos no ar, não tenha vergonha deles. Ai, que bonitinho, tudo, viu? Você viu como é que são as frasezinhas soltas dele? Estão onde deve estar. Olha o verbo estar. Quem está em algum lugar. Vai indicar também o locativo nesse significado aí, dentro desse contexto, tá bom? Então, olha como aí você tem o verbo estar. E vai acontecer a mesma coisa na alternativa D, de novo o verbo estar. E a mesma coisa na alternativa E, que é o verbo estar. Se você souber que o verbo estar indica lugar, ó, eu estou em casa, eu estou no pátio, eu estou no pátio da escola, eu estou em casa, eu estou no Uber, no carro fazendo Uber, é o verbo estar, neguinho. Então, meu queridão, não adianta nada não, é a preposição em, então tem que ser onde mesmo, né? Então, um bom lugar para você começar é de onde você está. Quem está em algum lugar, ou de onde eu estou, né? Começar de onde você está. Comecei de algum lugar. Também entende-se a preposição de, né? Eu começo de algum lugar, lugar em que eu estou. Por isso essa preposição de aí, ó, na frente do onde, né? E a mesma coisa ali, ó, a situação onde estamos, na letra D, a situação onde estamos. Estamos em alguma situação, tá bom? Então, de novo, é uma ideia da preposição em. E a alternativa B, aí indica classicamente um locativo de lugar. Deve estar onde? Estar em algum lugar. Muito bem! Ó, já eliminamos também o pousar. Pode pousar, é uma locução verbal. Vai pousar é o principal, é ele que nos importa para a regência. Enfim, para a regência é ele que nos importa. Quem pousa, pousa onde? Resta-nos a resposta correta e a pergunta que devemos fazer agora aqui, já que estamos treinando, é por quê? Por quê? Por que essa está correta? Ó, letra C. Quantas vezes eu descobri onde eu deveria ir? Bom, parei aqui. E o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. É um verbo de movimento. Então, quantas vezes eu descobri aonde eu deveria ir? Você tem dois verbinhos, verbo dever, verbo ir, mas o verbo principal ir exige a preposição a. Então, na alternativa C, deveríamos usar o aonde, tal qual está no enunciado da questão.
Beleza? Você entendeu isso aqui, galerinha? Ó, entendeu? Aí é a questão do onde e do aonde, que é a obrigação nossa de conhecer essa brincadeira aí, senão não tem solução. Preciso saber disso, né? E sim, em redação a galera erra pra caramba, legal? Vamos para 3 na mesma prova. Em todas as frases abaixo, com exceção de uma. Cuidado com a FGV. A FGV adora esse negócio, exceção de uma. Quando bota exceção de uma, às vezes a gente se atrapalha no dia da prova, você está nervoso, está cansado, calor infernal, tem um ventilador no teto fazendo nheque, 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 aí é cruel. As ações não identificam seus agentes. Ixi, não entendi, vou explicar. Assinale a frase em que o agente da ação está identificado objetivamente. Tá. Então, de novo, ó, presta atenção, eu preciso ter o conhecimento da gramática. Se eu não tiver, não resolvo a questão. Eu só resolvo a questão associando com os conteúdos gramaticais à semântica e a compreensão do enunciado. O enunciado está dizendo o seguinte, olha lá, as ações não identificam os seus agentes. Em todas as frases, menos uma das ações não identificam os agentes. Assinale a frase em que o agente, é isso que ele está pedindo, assinale a frase em que o agente da ação está identificado objetivamente. Ou seja, você precisa ter um sujeito que é agente da ação. Ora, quando que o sujeito é agente da ação? O sujeito é agente da ação quando eu tiver a voz ativa. Se eu tiver a voz passiva, ele é paciente da ação. Então, nós estamos falando agora de vozes verbais. Quem estudou vozes verbais comigo, lá no meu curso, vai aparecer as transformações dos operadores das vozes verbais. Tem todo o conteúdo de voz verbal que você tem que saber. Mas você tem que perceber que aqui o que está sendo pedido é isso. É um sujeito agente da ação. Em primeiro lugar. Então, você tem que ter um sujeito ativo. Mas, além de ser ativo, ele tem que estar identificado objetivamente. Quer dizer, tem que aparecer o nome do cara que praticou a ação. Quem são os praticantes da ação. Então, não adianta só ser ativo. Se eu botar lá um pronome qualquer, não está identificado. Se eu colocar um sujeito indeterminado, não está identificado. Então, agora nós estamos falando de concordância verbal. Você tem que diferenciar o sujeito ativo, mas ao mesmo tempo você tem que identificar que tipo de sujeito é esse sujeito, objetivamente. Então não pode ser indeterminado, não pode ser um sujeito pronominal, legal? Então tá mexendo com toda a parafernália da gramática aí, mas é gramática, beleza? Olha lá. Mas a maneira como está sendo pedido aqui é uma questão semântica, né? Porque ele está falando em sujeito identificado ativo identificado objetivamente. Então vamos lá. Uma porcada. Vou bem devagarzinho aqui porque a gente vai revisar um monte de coisa de gramática. Você está pronto para isso? Olha lá. Procurou-se uma saída para o problema. Apareceu o pronomezinho C, você treinou comigo, vozes verbais. Você viu que se o pronomezinho C estiver ligado ao verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo direto é indireto, no caso quem procura alguma coisa, esse C é uma voz passiva sintética. Esse Czinho aí identifica a voz passiva pronominal ou sintética, né? E ele é uma voz passiva. Logo, o que é que se procurou? Uma saída para o problema foi procurada, né? Então, você aí tem uma voz passiva, essa voz passiva não identifica quem pratica a ação. Só tem o sujeito, que é uma saída para o problema, e esse sujeito é o sujeito passivo. Então, se é um sujeito passivo, não é o que a gente está buscando, a gente está buscando o sujeito ativo, né? Se aparecesse uma saída para o problema, foi procurada pelo fulano, você teria uma voz passiva analítica com o agente da passiva. O agente da passiva é aquele que praticou a ação. Então, poderia aparecer uma voz passiva analítica com o agente da passiva, porque o agente da passiva é aquele que claramente pratica a ação na voz passiva. Tá bom? Mas não foi o caso aqui. Apareceu uma voz passiva sintética. A voz passiva sintética nunca traz o agente da passiva. Ah, eu não lembro isso, então vem estudar comigo que eu mostro, pô. Foram identificados ali, ó. Foram identificados. O carinha que estudou comigo, ele sabe que é o verbo ser, mais o particípio, você tem a passiva analítica agora. Várias vítimas do terremoto. Quem é que foi identificado? Várias vítimas foram identificadas. Você tem um sujeito passivo que tem várias vítimas, mas é um sujeito passivo. Ele não pratica, ele sofre a ação de ser identificado. Se tivesse o agente da passiva pela polícia, seria essa a resposta. Tá lembrando disso, galera? Então, se não, vem estudar comigo. Você? Ai, meu Deus! Alguém esteve presente no museu. Quem é que esteve presente? Alguém. Ó, o sujeito ativo, tá lá o sujeitão, ó. Bem no lugarzinho dele, à esquerda do verbo. Então, à esquerda do sujeito, à direita do verbo.
Tudo lindo, maravilhoso, mas esse sujeito é um pronome indefinido. O pronome indefinido está identificado objetivamente? Não, né, galera? O que é um pronome indefinido? Não define. É uma coisa que não está definida. Tudo, nada, alguém, ninguém. Então, por conceito, pronome indefinido, não está identificado objetivo. Gramaticalmente é um sujeito simples, mas semanticamente ele não está definido e objetivamente. Legal? Que é o que está pedindo o enunciado da questão. Atacaram a delegacia durante a madrugada. Olha, você tem a terceira pessoa do plural, atacaram. A terceira pessoa do plural, classicamente, é um sujeito indeterminado, a gente não sabe quem é que atacou, alguém atacou, há um sujeito, há uma voz ativa, há um sujeito, mas esse sujeito é indeterminado. Como ele quer? Objetivamente, identificado objetivamente no enunciado, não é essa a questão, resta-nos a alternativa E. Vieram todos os funcionários na hora marcada. Quem é que veio? Todos os funcionários é que vieram. Se tem sujeito posto, eles botaram ainda sujeitinho para depois do verbo, que é para sacanear vocês. Belezura? Acharam aí? Que tal, hein? Bom, aqui a gente teve uma palhinha de como a coisa funciona. Então, no meu curso, eu tenho o basicão com 40 e tantas aulas gravadas no Hotmart e, além disso, você tem as adaptações, que é como aquele conteúdo vai cair na Fundação Getúlio Vargas. Mais ou menos você teve um exemplo aqui, que a gente vai estudar questões, eu vou mostrar como é que cai, eu vou mostrar a semântica. Tá, paralelismo sintático cai, eu vou falar de semântico também, o que é isso. As conjunções, não adianta você estudar conjunções por meio de tabelinha. Claro que no curso completo você vai ter a classificação de acordo com aquelas conjunções clássicas, mas só a tabelinha para decorar não resolve. Você tem que entender a semântica, ou seja, o que é uma premissa, o que é uma conclusão, o que é o fato, o que é uma suposição do fato. Ou seja, a aula de conjunções, não é? Que a análise sintática externa tem que ser dada para vocês, para a Fundação Getúlio Vargas, pela semântica, ou seja, pelas relações lógicas, porque eles pedem relações lógicas. Então, se você está estudando com um professor que está dando tabelinha para você, não vai resolver para a Fundação Getúlio Vargas. Vem comigo, porque o meu barato é a semântica, beleza? Outra coisa que também a gente não está encontrando na Fundação Getúlio Vargas são questões de vocabulário, né? Então, como não há contextos, não há textos, então eles não tiram aquela clássica questão de vocabulário, tira 3 palavrinhas e pede sinonímia, pede para substituição. É algo que não aparece, claro que no meu curso básico tem, mas para quando a gente direcionar, eu vou mostrar como é que isso cai, se é que cai, o que importa nas provas da Fundação Getúlio Vargas, que é outro mundo. Então, se você está fazendo aquele curso convencional de língua portuguesa para a Fundação Getúlio Vargas, não rola. Eu quero saber como é que rola, então, prof. Está aí o meu WhatsApp na descrição do vídeo, o curso da Hotmart para você. Tá tudo bonitinho aí, vamos estudar, carinha, a gente tem tempo. Antes você tá esperando o quê? Você tá em busca do crachá? Você quer se livrar de churrascada com skin cariol? Você quer botar uma Heineken na sua vida? Então o tio vai ensinar como a gente pode conquistar esse crachá redentor. Vem comigo, vamos lá!